Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Cinco continentes na Rádio Observador, o programa em que fazemos uma viagem pelos assuntos que estão a marcar a geopolítica internacional. Eu sou o João Costa e Silva, o Bruno Cardoso Reis, historiador e autor deste programa Cinco Continentes, também está aqui. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá. Obrigado. Olá a todos. Bruno, esta semana recebemos um convidado especial, João Valde Almeida, diplomata europeu durante 40 anos, foi também chefe de gabinete do presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e embaixador nos Estados Unidos, na ONU e na Grã-Bretanha, depois do Brexit. Um ótimo convidado para nos ajudar a compreender a Europa e o mundo de hoje. Seja muito bem-vindo, João Valde Almeida. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo vosso convite, é com grande prazer. Mando um abraço forte de Bruxelas. Vamos Obrigado. a isto. Há muito para analisar e temos aqui muitas questões em perspectivas. Começando precisamente pelo seu livro, João Valde Almeida, o Divórcio das Nações. É um livro de memórias, mas também uma reflexão sobre o estado do mundo e é um bom ponto de partida para o episódio desta semana dos Cinco Continentes. Começo precisamente por si, para fazermos um balanço da Conferência de Segurança de Munique. Pergunto-lhe qual a importância e qual a importância deste tipo de formato e se o resultado foi mais ou menos o divórcio entre os países ocidentais. Se é isso que podemos retirar daqui. Ora bem, este ano a Conferência de Munique já se tornou um rendezvous obrigatório de toda a comunidade da política externa, de defesa e não só. Este ano coincidiu, curiosamente, com o Dia dos Namorados. E o meu comentário geral é dizer que o ambiente era mais de divórcio do que de casamento, apesar dos florilégios do secretário de Estado, Marco Rubio. Nesse sentido, enfim, a minha editora deve estar contente porque... Faz jus, não é? Validou o título do meu livro, passa aqui a promoção comercial. Eu retiraria três conclusões, três takeaways, como se diz na gíria mediática. A primeira, em relação à relação transatlântica, eu acho que ela passou do choque à recalibração e agora sem ilusões, com menos frustrações, eu diria, com menos drama também, certamente do lado europeu. Eu acho que os europeus, na sua totalidade, ou seja, não só a União Europeia, mas também o Reino Unido, a Noruega e, enfim, uma série de outros países da comunidade europeia sensu lato, recusam a ideia do Sr. Mark Carney que estamos à beira de uma ruptura, ou a viver uma ruptura, acho que talvez seja um bocadinho exagerado do nosso lado, mas também recusam, basicamente, a complacência em relação aos Estados Unidos. Não é? Eu acho que a Europa... Isso foi visível, a meu ver, em Munique. A Europa ultrapassou o trauma, ou está a ultrapassar o trauma, está a tentar deixar as emoções para trás das costas e a racionalizar o futuro desta relação. Eu tenho dito e repito hoje que acho que é ainda muito cedo para desistirmos dos Estados Unidos. Também acho que o inverso também é verdadeiro, é muito cedo para os Estados Unidos desistirem da Europa. Porque há um paradoxo que eu queria deixar convosco e que está, de alguma maneira, também no meu livro, é que é muito difícil que os Estados Unidos se livrem do mundo, mas também é muito difícil que o mundo se livre dos Estados Unidos. Ou seja, a construção global é de tal maneira intricada, de tal maneira interdependente, interconectada, o papel dos Estados Unidos é tão importante e o resto do mundo é tão importante como para os Estados Unidos, que é muito difícil imaginar uma situação em que uns se livram dos outros. Portanto, temos é que saber gerir esta relação. Eu acho que Munique representa algum progresso num certo primado de alguma racionalidade em relação às emoções, embora estejamos ainda muito longe de uma síntese produtiva. O segundo comentário tem a ver com as potências intermédias, os chamados middle powers. Eu acho que está a haver uma crescente tomada de consciência por parte desses países, e a União Europeia
e os seus membros fazem parte dos middle powers, uma tomada de consciência de que é preciso organizarem-se de uma outra maneira face a um mundo onde o poder passa a contar mais que o direito, onde a força passa a contar mais do que a razão. No fundo, estamos a destruir a ordem que criámos, sobretudo na segunda metade do século XX, mas ainda não temos uma verdadeira alternativa. Portanto, estes países estão a tomar mais consciência da necessidade que têm de, digamos, de se organizarem de uma forma proativa. O terceiro comentário que eu faria, que me parece também muito relevante, eu diria que Munique marcou no terreno da política externa a emergência da geotecnologia. É um novo parceiro da geopolítica e um novo parceiro da geoeconomia, se quiserem, totalmente evidente em Munique, como já tinha sido em Davos, e a meu ver vai continuar a ser, o papel não só das grandes tecnológicas e dos seus líderes, dos seus fundadores e dos seus líderes, da Silicon Valley no seu conjunto, o impacto que eles têm nos centros de decisão política, mas também a dimensão tecnológica do poder. O poder hoje inclui a tecnologia. E se nos limitarmos à inteligência artificial, eu acho que foi não suficientemente tratado em Munique, mas já foi tratado mais do que em qualquer outra das edições. E eu noto algo que me disse que escreveu o David Miliband, antigo Ministro dos Estrangeiros britânico, que salientava que entre os licenciados, entre os graduates, portanto as pessoas que fizeram o ensino universitário na América, o desemprego já está nos 9%. E isso é largamente atribuído já aos primeiros efeitos da inteligência artificial. Mas se virmos o que se passou, por exemplo, só para concluir, esta semana na Índia, na cimeira sobre a inteligência artificial, aquilo foi quase um outro Munique, em termos da relação entre a inteligência artificial e segurança. Portanto, três notas sobre a relação transatlântica, as potências intermédias, a emergência da geotecnologia. O João Valde Almeida, que é o nosso convidado esta semana do 5 Continentes, a falar aqui em 3 visões sobre a importância da Conferência de Segurança de Munique. Bruno, vou até ti para falar sobre este encontro anual que pôs a nu aqui visões contrárias do Ocidente. Enquanto Rubio apelou à Europa para que se deixasse salvar, Kaja Kallas sugeriu que a Europa não precisa de ser salva. Qual é a tua visão e qual é que acreditas que deve ser a posição da Europa? Bem, a mim parece-me que realmente isso ilustra que as coisas ainda não estão pacificadas. E eu dou uma certa razão, digamos, ao trumpismo, quando eles dizem que a questão da identidade é muito importante. É muito importante na política interna, é muito importante também na política externa. Não é tudo pragmatismo. E realmente uma aliança para ser resiliente, para ser durável, para ser forte, é importante que haja alguma convergência de valores, visão do mundo e não apenas de interesses. O problema é que realmente a maioria dos europeus rejeitam terminantemente os termos em que o trumpismo define, digamos, esta civilização partilhada, os termos que Rubio aqui tentou apresentar de uma forma mais pragmática. Todas as sondagens apontam nesse sentido, dizem que realmente Donald Trump é o presidente norte-americano mais impopular na Europa, que pela primeira vez há muitos países europeus que veem os Estados Unidos como um potencial inimigo. Portanto, há realmente esse problema. Apesar de tudo, eu tendo a concordar com esta ideia, que é o que sai um pouco daqui, é que ainda assim a convergência ao nível de interesse é muito significativa. Basta pensar na enorme interdependência económica, financeira, etc. São as duas economias mais integradas do mundo, os dois grandes mercados mais integrados, a Europa e a América do Norte, e portanto ainda agora voltamos a ver, por exemplo, em todas estas discussões sobre a possibilidade de um ataque ao Irão, a importância crucial que têm as bases militares dos Estados Unidos na Europa para a projeção de poder dos Estados Unidos por todo o mundo. Não estão apenas, obviamente, a fazer um favor à Europa, tendo bases em países europeus, e, portanto, parece-me que aquilo que passou aqui foi um pouco esta ideia que é, vamos concordar em discordar em certos aspectos, mas vamos procurar colaborar pragmaticamente noutros. O facto de vir Marco Rubio, eu acho que é um sinal de que a administração Trump percebeu que, de facto, transformar aliados em inimigos sem nenhuma necessidade
sem nenhum motivo, realmente é uma péssima ideia e, portanto, que há também que algum esforço da parte norte-americana realmente para fazer um certo recalibrar das relações, reduzir as tensões. Portanto, acho que isso é positivo. Há um segundo aspecto, Munique realmente globalizou-se bastante e, portanto, houve outras declarações interessantes que não tiveram tanto impacto, sobretudo na Europa, porque temos tido muito com que nos entreter, mas por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, que é uma presença, aliás, habitual, veio basicamente fazer uma declaração extremamente hostil em relação ao Japão, falar de um risco do regresso, digamos, do Japão expansionista, portanto, quase que com o fantasma de uma terceira guerra mundial no Pacífico, vamos dizer assim, ou de um regresso a uma segunda guerra mundial. Portanto, parece-me bastante claro também que há de facto uma intensificação das tensões e dos conflitos violentos a nível global e há esta questão que é para os europeus a Ucrânia é absolutamente central, mas isso já não é assim tão claro para os norte-americanos, que inclusive uma das formas, digamos, de legitimarem este desinvestimento na Europa é precisamente argumentar que precisam de prestar mais atenção a outras regiões, por exemplo ao Pacífico. Portanto, desse ponto de vista, as declarações chinesas poderiam ajudar a alguma coisa a tentar justificar essa postura, mas é um facto que realmente estamos a viver num mundo muito mais conflituoso. Um terceiro aspecto que se liga muito também com o aspecto tecnológico, que foi sem dúvida muito importante, é a questão da atenção renovada aos recursos e a uma nova geopolítica dos recursos, ou seja, por um lado é preciso continuar a prestar atenção onde é que está o petróleo, onde é que está o gás natural, consegue-se ter abastecimento seguro ou não, por exemplo, se o Estreito de Hormuz for cortado, mas também uma nova geopolítica dos recursos, uma nova geoeconomia que tem a ver com as novas tecnologias e com coisas como as famosas terras raras, que são cruciais para todas estas novas tecnologias. Também nos últimos dias tivemos, organizado por Washington, uma cimeira precisamente para lidar com esta questão das matérias-primas críticas, e isso é um bom exemplo realmente de uma área em que há uma convergência pragmática de interesses entre os países europeus, por exemplo, e os Estados Unidos. Vamos ver se a dimensão ideológica, se a própria personalidade de Donald Trump não interfere demasiado com estes esforços para fazer aqui uma recalibragem mais pragmática da relação. Uhum. O João Valde Almeida, ainda nesta primeira parte, queria falar também sobre o que se passa no Ocidente. Se ele realmente ainda existe ou se passa a ser o Little West. Ainda há também a questão da Groenlândia, que tem sido deixada mais em stand-by nestes últimos dias, mas que ainda assim continua na ordem do dia e que pode pôr em causa as relações transatlânticas. É assim, João Valde Almeida? Há muita coisa que pode pôr em causa as relações transatlânticas. Eu acho que também há muita coisa que as deve reforçar. E estou de acordo com o Bruno no que ele disse em relação às questões, digamos, geoeconómicas, às questões dos recursos, como em relação, eventualmente, à tecnologia. Mas eu acrescentava aqui também a China, não é? Ou seja, nem os Estados Unidos podem lidar com a China sozinhos de uma forma eficaz, muito menos pode a Europa. Portanto, há aí uma zona uma zona de convergência dos interesses europeus e americanos em relação à China, que nós tentámos, enfim, explorar aqui há uns anos, com outros presidentes. A meu ver, o Sr. Trump vai rapidamente a concluir que vai precisar mais dos europeus do que ele pensa, quer em relação à China, quer em relação à Rússia. Mas, enfim, isso é uma conversa para outra altura. Em relação ao Ocidente, eu acho que o futuro do Ocidente, no sentido, não é um conceito obviamente geográfico, é um conceito mais, se quiser, entre aspas, civilizacional, mas o futuro do Ocidente, a meu ver, passa essencialmente por duas coisas. Primeiro, o que é que será o pós-Trump nos Estados Unidos, e o pós-Trump pode começar já em novembro, pelo menos assim o espero. Quase intercalares. Exato, embora não seja garantido e seja apenas parcial, mas o que será o pós-Trump depois de 2028, vamos ver. E o segundo aspecto é a capacidade dos europeus, mas não só, dos canadianos, dos noruegueses, dos coreanos, dos australianos, enfim, toda esta conjugação de países que acreditam numa ordem internacional
basicamente baseada em regras e valores, para organizar este nosso mundo. Se eles forem capazes de se organizar entre eles próprios, como eu dizia há pouco, e se conseguirem agregar uma série de outros países com os quais não têm necessariamente que ter uma total similitude em termos de valores, mas terão, eventualmente, em termos de interesses, será possível construir, digamos, uma coligação de vontades que possa, de alguma maneira, sustentar aquilo que nós consideramos ser os valores do Ocidente. No meu livro eu falo de 14 tarefas para o Ocidente e queria salientar aqui uma que me parece importante, até no contexto do debate que estamos a ter, que é a questão da autoconfiança. Eu acho que talvez um dos maiores desafios para as democracias liberais seja alguma falta de autoconfiança, ou seja, nós estamos perante narrativas de modelos opostos ou alternativos e muitas vezes somos modestos na afirmação daquilo em que acreditamos e criamos aqui um ciclo vicioso. Caímos facilmente na narrativa dos nossos adversários ou dos nossos antigos amigos novos desafiadores e absorvemos muitas vezes na opinião pública como as nossas angústias, as provocações que nos fazem, por exemplo, o Sr. Lavrov ou o Sr. J.D. Vance. Eu acho que aí a Europa, em particular, tem que assumir um bocadinho mais de resiliência. E eu dou-lhe dois aspectos, ou dois exemplos. Fala-se muito do poder militar da Rússia. Será que ela é assim tão incomensuravelmente enorme? Os meus amigos de leste, e estou certo que o Bruno também tem dialogado com historiadores e comentadores da Europa de leste, que me dizem que nós estamos demasiado obcecados com o suposto poder militar da Rússia. É evidente que são uma grande potência nuclear e nunca podemos subestimar isso, mas do ponto de vista mais tradicional, se quiser, não é tão assim. Esses meus amigos recordam sempre a queda abrupta da supostamente poderosa União Soviética. O segundo aspecto é em relação ao poder do próprio presidente Trump e da América. Será que ele é assim tão implacável e incontestável? Enfim, se virmos as últimas semanas, o discurso dele sobre a Groenlândia, que se referia há pouco, mudou substancialmente do dia para a noite, quando, quer no Congresso, quer na Europa, obviamente, mas também nos mercados financeiros, foi alertado para os perigos de assassinar a NATO e comprometer a NATO e pôr em causa os valores do Ocidente. Portanto, eu acho que temos que ser um bocadinho mais resilientes e um bocadinho mais resistentes e acreditarmos um bocadinho mais naquilo que defendemos e nos nossos valores e nos nossos interesses também. E no fundo, parece-me que Munique já mostrou um bocadinho isso, parece-me que a reação europeia à história da Groenlândia foi positiva, o apoio à Ucrânia também, os acordos comerciais que estamos a fazer, que são substanciais, quer com o Mercosul, com a China, com a Índia, com o México, com o Chile, com a Austrália, que está em negociação, com o Golfo. Tudo isto são provas de alguma resiliência e o novo ímpeto, obviamente, na defesa e segurança na Europa, na competitividade. Há uma nova urgência que eu vejo, a tal ponto que eu, enfim, sou tentado a dizer de uma forma certamente controversa e polémica, que em última análise, no contexto atual, talvez a União Europeia seja a única organização multilateral que sairá reforçada do pós-Trump. Bem, nós ficamos sem mais tempo nesta nossa primeira parte dos 5 continentes, mas voltamos já a seguir. Vamos falar também sobre o Conselho de Paz de Trump e ainda dos conflitos na Ucrânia e no Irão. É já a seguir, logo depois das notícias. Estamos de volta para a segunda parte do 5 Continentes. Continuamos a analisar os assuntos que marcam a geopolítica internacional. Eu sou o João Costa e Silva. Comigo está, como é habitual, o historiador Bruno Cardoso Reis, mas esta semana também temos a sorte de poder contar com o embaixador João Val de Almeida. E precisamente, Bruno, na primeira parte ficámos sem tempo, ali mesmo no limite. Penso que ainda queres comentar esta questão do Ocidente, do Little West e também a questão da Groenlândia que ficou aqui em stand-by.
Sim, não, é sobretudo para sublinhar pontos em que estou de acordo, mas para acrescentar dois ou três aspectos. Um é que eu acho que é muito importante esta ideia de que, não, digamos, a diversificação de relações é muito importante, mas substituir os Estados Unidos pela China, por exemplo, é um completo disparate, não é? Portanto, a China não é um ator mais benévolo, nem tem mais convergência, ou de interesses, por exemplo, económicos, ou muito menos de valores do que tem os Estados Unidos, mesmo com Donald Trump. Portanto, parece-me também evidente que não vamos, sobretudo no contexto atual, automaticamente alinhar com os Estados Unidos, por exemplo, em relação à China, e claro que temos toda a legitimidade para ter aí alguma autonomia e o nosso próprio diálogo, porque, nomeadamente, não se pode confiar em Trump, mas isso é muito diferente realmente desta ideia de substituir os Estados Unidos pela China, ou mesmo esta ideia que também emergiu um pouco, por exemplo, de uma espécie de coligação com o Sul global. Eu acho que aí também há que ter muitos cuidados, porque depende de que Sul global é que se está a falar, porque realmente é um Sul extremamente diversificado. Há, em muitos casos, também elites que apostam muito num discurso anti-ocidental, até também para servir de alívio de muitas das suas incompetências, corrupção, etc. Portanto, acho que presumir que teremos aí, digamos, amigos de braços abertos também não faz sentido. Portanto, aquilo que me parece que faz sentido é muito esta linha, que é procurar reforçar relações, desde logo com o que podemos chamar uma espécie de Ocidente global, para já, em muitos casos, sem os Estados Unidos, mas os Estados Unidos poderão vir depois, mas países como o Canadá, como a Austrália, como a Grã-Bretanha, claro, ou a Noruega na própria Europa, como o Japão, como a Coreia do Sul, etc. E depois com outros países, realmente um segundo núcleo de países, por exemplo, do Sul global importantes, países como a Índia, como o Brasil, como a África do Sul ou a Indonésia, em que pode muitas vezes haver convergência importante de interesses e, portanto, também estou muito de acordo, me parece que a Europa está a avançar um pouco nesse sentido, é isso que faz sentido. E para terminar também, a questão da dimensão militar. Quer dizer, aí realmente temos este dado que é a Europa só gasta pouco em defesa quando comparada com os Estados Unidos, mas isso é a Europa e o resto todo do mundo. E é assim também porque isso é uma prioridade. Há muitas décadas os Estados Unidos sendo de longe a potência que mais gasta em defesa e que tem tecnologias militares mais avançadas. Os Estados Unidos sozinhos gastam 40% do total de despesas em defesa no mundo todo. Portanto, por definição, o resto do mundo gasta muito menos. Apesar disso, a Europa, sobretudo se conseguir coordenar esforços, convergir em projetos conjuntos e apostar nas capacidades certas, realmente não há nenhuma razão para, gastando mais de 300 mil milhões por ano, o conjunto dos países europeus, membros da NATO, não conseguirem realmente ter aqui uma capacidade militar extremamente significativa e nomeadamente comparado com a Rússia, que no caso da Ucrânia também mostrou enormes fragilidades, portanto mostrou esta coisa terrível que é a disponibilidade para sacrificar vidas e também para usar a força de forma completamente indiscriminada, mas não conseguiu propriamente, ao fim de 4 anos, não conseguiu propriamente quebrar a resistência ucraniana. Ora, é evidente que à partida o conjunto dos países europeus tem capacidades muito mais significativas, a começar pelos países do leste e do norte, que estão a reforçar muito essas capacidades e também os seus efetivos militares. Portanto, estou muito de acordo. E já lá vamos falar da guerra na Ucrânia. Aliás, vamos falar sobre conflitos ativos pelo mundo nesta segunda parte, mas antes vamos ainda ao Conselho de Paz de Donald Trump, uma organização criada e presidida por Donald Trump, que se compromete a supervisionar as Nações Unidas e, se for preciso, até financiá-la. João Val de Almeida, isto abre aqui um precedente perigoso? Eu acho que a minha posição sobre o Board of Peace, sobre o Conselho de Paz, é muito radical. Eu acho que bastava observar o que se passou esta semana no antigo Institute of Peace, que agora se chama Trump Institute of Peace, como o Kennedy Center se chama Trump Kennedy Center. Para os velhos de Washington isto são anátemas, coisas dificilmente imagináveis, mas enfim, é o que é. Eu acho que a cerimónia, que foi relativamente patética e até um bocadinho tragicómica, bastaria para justificar aqueles que
que estiveram ausentes, não é? E eu saúdo os que estiveram ausentes, porque eu acho que essa é a atitude correta. Dito isto, obviamente que temos que diplomaticamente acompanhar o que fizer o Board of Peace e o que se passar, sobretudo, em Gaza. Mas, quer dizer, de alinhar com aquelas atitudes e cenas ridículas, até do Presidente da FIFA, o que é que estava o Presidente da FIFA a fazer no lançamento do Board of Peace e com as atitudes que teve, enfim, para os adeptos de futebol foi difícil digerir aquilo também. Portanto, aqui alguma coisa está podre neste Board of Peace e não necessariamente no reino da Dinamarca. Eu acho mal que a Comissão Europeia se tenha feito representar por um comissário. Eu quando estava em funções, nunca teria aconselhado isso, mas enfim, eles lá sabem. Como é que se pode fazer ou tratar ou apoiar o futuro de Gaza sem os palestinianos, sejam eles quem forem? Admite-se que este Board of Peace tenha um mandato para além de Gaza, violando a resolução do Conselho de Segurança que está na sua origem e nessa medida subalternizar as Nações Unidas. Acho que isto tudo não augura nada de bom e, portanto, estou muito cético em relação ao conceito de paz. Bruno Cardoso Reis, só 27 dos mais de 60 países convidados aceitaram estar neste Conselho de Paz presidido por Donald Trump. O Vaticano foi um dos últimos países a recusar este convite. Pergunto o que é que isto nos diz também da visão global de Trump. Estará ele realmente a tentar substituir a organização global, que também já punha aqui em perspectiva o João Valde Almeida? Sim, eu acho que isto é muito revelador realmente desta visão personalista, hiperpersonalista, se quisermos, da política por parte de Donald Trump, da política interna e da política externa. Portanto, é tudo sempre em torno dele, de lhe dar palco, de lhe dar visibilidade, de colecionar elogios portanto, enfim, é claro que o grande problema é que esta espécie de teatro político é egocêntrico, não deixa de ter consequências, porque estamos a falar, apesar de tudo, da grande potência global, não é? Em todas as dimensões. Mas parece-me que realmente, em termos substantivos, é muito significativo que a generalidade dos países relevantes não tenha aceito. Enfim, estamos a falar não só da generalidade dos países europeus, mas, por exemplo, países como a China, por exemplo, ou a Índia, ou o Brasil, não é? Portanto, não aceitaram estar presentes. Portanto, basicamente isto era uma coleção de ou países do Médio Oriente que estão muito focados na questão de Gaza e países islâmicos que estão muito focados na questão de Gaza e que obviamente também não têm grandes preocupações com a lei internacional ou também grandes limitações internas à sua ação externa, ou uma espécie, digamos, de clube de fãs de Donald Trump, de países que querem muito alinhar com Donald Trump, ou por razões ideológicas ou de conveniência, até para recuperar um pouco também do seu estatuto internacional, países párias tipo a Bielorrússia ou países como a Argentina de Milei. Mas, portanto, agora, a grande questão é, será que isto vai ficar por aqui, ou seja, por esta dimensão mais teatro político? Que papel real é que vai ter em relação a Gaza? Porque realmente, nesse aspecto de Gaza, há aqui uma resolução das Nações Unidas que atribuiu a Donald Trump a possibilidade de criar alguma coisa deste tipo. Não aquilo que ele criou, porque desde logo havia um prazo limite, havia um tema específico que era Gaza, portanto as ambições de Donald Trump são claramente muito maiores do que isso, mas, portanto, parece-me que isto será sobretudo aqui uma questão de ruído, um fator de perturbação. Eventualmente vamos ver até que ponto é que também não torna ainda mais complicada a gestão de uma questão que já é muito complicada, que é a de Gaza. Mas se for apenas, digamos, ruído, teatro político passageiro, é menos mal. Mas vamos ver se de facto não se torna aqui um fator adicional de perturbação num contexto internacional que a última coisa que precisa é disso. Como eu digo, estamos a atingir números recorde de conflitos armados e embora as Nações Unidas tenham muitas limitações, é evidente que tem aqui uma experiência, uma legitimidade, enfim, que obviamente este teatro político em torno de Donald Trump, para dar protagonismo a Donald Trump, não tem nem nunca poderá ter. E já que falamos de paz, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. João Valde Almeida, a sua experiência enquanto diplomata é muito rica, esteve muitas vezes em encontros com Putin, portanto é a pessoa indicada para nos responder algumas perguntas. Primeiro, como é que ele vê a Ucrânia e também se acredita genuinamente na possibilidade de termos um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia e se sim, em que termos? Eu tenho, de facto, até algumas cicatrizes de mais de uma dúzia de reuniões
relativamente estritas com o Sr. Putin entre 2004 e 2010. E no meu livro falo disso, uma reunião em particular que, digamos, pronunciou muito daquilo que acabou por acontecer em termos da mentalidade e da visão do mundo e da Europa do Sr. Putin. Sobre Putin e a Ucrânia, eu penso que, enfim, basta dizer, enfim, que eu não vejo que o Sr. Putin tenha qualquer razão neste momento para aceitar nem um cessar-fogo e muito menos um acordo de paz. Não vejo que as condições estejam reunidas no lado dele para fazer algum sentido que ele aceite isso. Terá de haver muito mais pressão dos Estados Unidos, terá de haver muito mais capacitação da Ucrânia para ripostar em relação à agressão russa, para que o Sr. Putin se sinta inclinado, ou forçado, ou convencido a avançar seriamente. As negociações estão num impasse. E nas questões essenciais não vejo para já que as condições estejam reunidas. Do lado europeu temos que continuar na linha. Acho que foi importante o acordo sobre os 90 mil milhões de apoio à Ucrânia para os próximos anos. Isto é fundamental. O esforço em termos de defesa é de louvar também. É preciso dizer-se muito claramente, isso às vezes não é dito, neste momento é a Europa que apoia a Ucrânia. Os Estados Unidos estão na retaguarda. No fundo, nós estamos... as armas dos Estados Unidos são pagas pelos europeus, grosso modo, não é? Portanto, neste momento, é a Europa que sustém, digamos, a Ucrânia. Temos essa responsabilidade e assumimos-la, mas é preciso que as coisas sejam ditas como são. Os Estados Unidos estão na retaguarda deste esforço. E, do outro lado, há países que estão ativamente do lado russo, como é obviamente, o caso, entre outros, da China. Portanto, a situação, a meu ver, não se vai desbloquear nos próximos tempos. Vamos ver como é que evolui. Uhum. E Bruno, do outro lado, o Zelensky foi perentório, garante que os termos propostos no acordo de paz são terrorismo, são palavras de Zelensky. O presidente ucraniano diz estar pronto para verdadeiros compromissos, até fala em cedências de parte a parte, mas garante que não vai aceitar condições que coloquem em causa a soberania ucraniana. Quer isto dizer que o impasse perante um acordo entre ambas as partes vai continuar? Sim, eu penso que essa é a hipótese mais provável. Aqui nunca podemos ter certezas, mas parece-me que até o último encontro em que voltou a aparecer aquele Sr. Medzinski, que é uma espécie de historiador cronista-mor do czar Putin, não é? Portanto, que já tinha sido o grande protagonista, por exemplo, daquelas também pseudo-negociações na Turquia, que basicamente o que davam era libertações ocasionais de prisioneiros, mas em que basicamente ele usou este último encontro para tentar mais uma vez utilizar a história para legitimar, digamos, a posição russa, como se, quer dizer, se interessasse alguma coisa, pela mesma lógica que ele utiliza, então Portugal devia fazer parte da Espanha porque no século IX ou no século X estava unida àquilo que é hoje a Espanha, ou então devia ser parte do califado porque a parte sul, um califado islâmico, porque a parte sul fazia parte de um califado islâmico. Portanto, isso a história não determina aquilo que as pessoas hoje vão decidir em termos políticos, ou a questão da língua, não é? Luanda foi fundada no século XVI, foi portuguesa durante mais tempo do que, por exemplo, Sebastopol na Crimeia. Ainda hoje se fala português em Luanda, mas isso não quer dizer que as pessoas de Luanda queiram ser portuguesas, não é? Mas, portanto, estamos neste nível, digamos, de desconversar do lado russo, e isso parece-me que reflete o facto, e as exigências maximalistas que se mantêm, reflete o facto da Rússia estar convencida que pode contar de alguma forma com Trump, ou seja, que ele, na prática, sabotar as negociações não lhe vai criar problemas com Trump, pelo contrário, vai levar a que Trump crie problemas a Zelensky e faça mais pressões sobre a Ucrânia. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que realmente as posições das partes continuam completamente incompatíveis, e o facto dos Estados Unidos terem aqui um protagonismo fundamental, neste caso, não parece que seja positivo, porque não parece que com Trump realmente haja vontade de fazer o tipo de pressão, nomeadamente sobre a Rússia, também seria preciso alguma sobre a Ucrânia, mas sobre a Rússia,
que seria necessária para minimamente alterar aqui as contas, os cálculos de Putin em relação a este conflito. E Bruno, já a próxima guerra no Médio Oriente parece estar apenas dependente da paciência de Donald Trump, tendo em conta os avanços e recuos em termos de acordo sobre o programa nuclear e tendo em conta também o prazo que é conhecido, 15 dias, estabelecido pelo presidente norte-americano. O que é que podemos esperar dos próximos dias no Irão, tendo em conta também a imprevisibilidade de Donald Trump no que toca a prazos, e estes 15 dias podem sempre transformar-se noutra data qualquer, não é? Bem, sim, acho que isso é bastante avisado, ou seja, com Donald Trump eu nunca consigo ter grandes certezas. Acho que apesar de tudo podemos... Nem ele. Exato, nem ele, nem os próximos dele, enfim. Portanto, é alguém realmente muito imprevisível, não é? Muito dado a decisões no momento, sem qualquer tipo de aconselhamento. Portanto, todo aquele enorme aparelho institucional que está disponível para um presidente norte-americano, com informações, com intelligence, conselheiros militares, tudo isso é algo que Donald Trump sistematicamente ignora. Nós temos muitos testemunhos disso, inclusive pessoas que trabalharam com ele no primeiro mandato, pessoas como a Fiona Hill, que trabalhava exatamente sobre temas como os da Rússia. Portanto, agora, há aqui um certo padrão que é, por um lado, esta questão, que é Trump tem de equilibrar a promessa que fez aos seus eleitores de não haver mais guerras, ou seja, não haver mais guerras em grande escala, com muitas baixas, muitos custos para os Estados Unidos, com a sua vontade de afirmar o seu poder, a sua força. E, portanto, o que ele tem feito são geralmente operações militares bastante limitadas nos objetivos, na duração, nos riscos, também na possibilidade de baixas, etc. E mesmo no caso do Irão foi isso que aconteceu no ataque ao programa nuclear. Portanto, agora o que nós temos aparentemente é uma sinalização de que se houver um ataque, será um ataque limitado e, digamos, para encorajar o Irão a negociar, numa tentativa realmente de limitar os riscos de escalada. Portanto, isso parece-me à partida mais provável. Mas tudo isto também pode fazer parte de uma estratégia de desinformação, ou simplesmente Donald Trump pode mudar de ideias e avançar para um ataque numa escala muito maior, além de que temos sempre de contar com o inimigo ter um voto, não é? E, portanto, neste caso também o Irão tem sinalizado que estaria, no fundo, a planear uma resposta muito mais robusta, na medida em que o conseguir, do que no caso anterior. Em particular, temos coisas preocupantes, como o Estreito de Hormuz, em que realmente, até pela proximidade, o Irão pode causar ali problemas à navegação, e isso teria um impacto muito negativo no mercado de energia global, ou ataques aos aliados norte-americanos, que obviamente também todos eles são grandes produtores de petróleo e de gás. E João Valde Almeida, neste sentido, Teherão já disse que não quer iniciar uma guerra, no entanto já afirmou que em caso de agressão dos Estados Unidos, todas as bases, infraestruturas e também ativos norte-americanos na região tornar-se-ão alvos legítimos. Ainda é possível chegar a um acordo e será que a Europa pode ter também aqui algum papel de relevo como teve no passado? Eu acho que é legítimo estarmos preocupados com a situação naquela parte do mundo, na atitude de Trump, mas também na atitude dos iranianos. Eu vejo aqui, eu estou de acordo com o Bruno, o presidente Trump tem um compromisso com os seus eleitores, não pôr, de alinhar em guerras que não são do interesse direto dos Estados Unidos, em guerras eternas, boots on the ground, tudo isso. O que me preocupa é um bocadinho o que me parece que poderá estar a acontecer, espero que não, alguma vertigem, algum deslumbramento da parte do Sr. Trump depois da Operação Venezuela. Ou seja, eu no fundo, afinal posso fazer aquilo que quero, ninguém me impede, não nos Estados Unidos certamente, mas também não fora dos Estados Unidos, portanto, vamos para a frente. Essa vertigem preocupa-me um bocadinho, porque a primeira coisa que alguém deve dizer ao Sr. Trump é que o Irão não é a Venezuela. Não tem nada a ver com a Venezuela. E, portanto, ele deve pensar duas vezes antes de entrar nessa lógica. Mas a lógica, se virmos os recentes desenvolvimentos nesta matéria, os ataques ao Irão, a posição de Israel, há aqui uma lógica de intervenção, há uma lógica de ataque, não há uma lógica diplomática. Portanto, eu acho que se tivesse que fazer um cálculo agora, diria que estamos mais próximos de algum tipo de ataque
e subscrevo o que disse o Bruno em relação à calibração desse ataque, veremos, mas estamos mais próximos disso do que não. Em relação à Europa, sinceramente, sejamos claros, não temos muita coisa a fazer neste momento, a não ser apelar à não escalada deste conflito. Nós fizemos o nosso trabalho de casa, só que o Sr. Trump, no seu primeiro mandato, decidiu atirá-lo para o caixote do lixo da história, que foi o acordo nuclear sobre o Irão, que foi assinado em 2015 e que foi organizado e negociado pelos europeus, e foi a última grande negociação onde todos os membros permanentes do Conselho de Segurança tiveram participação, incluindo a China e a Rússia. As pessoas às vezes esquecem-se disso. Foi um acordo de grande significado que nos teria levado a uma situação muito diferente daquela que temos hoje em relação ao poderio nuclear iraniano. E, sobretudo, continuávamos a saber o que é que se passava dentro do Irão. Neste momento não sabemos o que é que se passa dentro do Irão, em termos do enriquecimento nuclear do urânio, em termos da capacidade militar nuclear. Portanto, foi um triste momento, que eu também assinalo no meu livro, da retirada dos Estados Unidos do acordo sobre o Irão. Eu acho que estaríamos, certamente não numa situação ideal, mas numa situação melhor do que aquela em que estamos hoje, à beira de um potencial conflito que pode ter sérias repercussões na região e não só. E veremos como vai evoluir este momento de tensão entre Estados Unidos e Irão ao longo dos próximos dias. Estamos mesmo aqui a chegar ao final do nosso tempo e, Bruno, é habitual fazeres tu a recomendação, mas esta semana, como temos um convidado, vamos aproveitar o João Valde Almeida, que tem aqui algumas sugestões para deixar aos nossos ouvintes. Vamos a isso. Muito obrigado pelo privilégio. Eu tenho duas sugestões que talvez as pessoas, enfim, certamente conhecem, mas enfim, talvez alguns não conheçam e possa ser útil. O primeiro tem a ver com uma coisa chamada Semaphore, semáforo em inglês, se quiser. Semaphore Flagship é uma newsletter eletrónica diária, gratuita, que tem um subtítulo The World Today e que para mim é das melhores sínteses daquelas que lemos em 5 minutos sobre o estado do mundo. É melhor que o Axios, é melhor que o Político, é melhor que a newsletter matinal do Financial Times ou da Bloomberg, porque nos dá rapidamente e de uma forma atrativa e fácil uma visão diária do estado do mundo. Está a ter um grande impacto a nível mundial. Eu devo, enfim, revelar aqui que foi lançada por um amigo meu e ex-vizinho em Washington, Justin Smith, que é um grande jornalista, ex-Bloomberg, e, portanto, recomendo às pessoas Semaphore Flagship, aparece no meu e-mail por volta do meio-dia. A segunda sugestão é um artigo de um senhor chamado Peter Pomerantsev, que é um professor e autor ucraniano e britânico, que foi publicado no FT Weekend, que é o meu jornal preferido atualmente, portanto a edição de fim de semana do Financial Times, no dia 7 de fevereiro, intitulado War Stories, Histórias de Guerra, e que no fundo, e que volta àquele tema que já falámos no início, sobre o mito da invencibilidade russa. Ele é um grande conhecedor e sobretudo, tenta desconstruir esse mito. É uma boa introdução ao papel da narrativa em termos de guerra, e nós sabemos o peso das narrativas em tempos de guerra. 5 continentes esta semana, além do Bruno Cardoso Reis, com João Valde Almeida. Uma carreira incrível e rica em histórias ligadas à diplomacia. Aliás, ficou aqui patente ao longo deste episódio. Um excelente convidado para nos ajudar a compreender tudo aquilo que se passa por cá e no mundo, e com um livro que também nos dá uma grande visão sobre isso mesmo. Chama-se O Divórcio das Nações e está à venda tanto online como nas livrarias. Portanto, se eu fosse assim, seguia também esta sugestão, minha e do Bruno Cardoso Reis, e comprava o livro do João Valde Almeida. Nós, aliás, já recomendámos o livro num programa anterior, mas renovamos essa recomendação. Penso na altura ainda era a versão inglesa, agora já temos também a tradução portuguesa. Exatamente. João Valde Almeida, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. O prazer foi meu. Bruno Cardoso Reis, nós temos encontro marcado para o próximo sábado. Até lá. Boa semana.